A primeira thread que eu fiz sobre o protocolo Taro foi em junho do ano passado. Veja só, a tradução de um conteúdo postado pelo CEO da Bitrefill, onde você compra vouchers pela Lightning. Ele diz o seguinte: todos os nodes Lightning serão como exchanges no futuro. E aqui eu adiciono os nodes Lightning que, quiserem rodar o Node Taro também, né? Rotearão pagamentos de um comprador em dólar para um recebedor em euro, pois as stables serão bitcoinizadas e transportadas pela LN. A Taro, a LN 2.0, isso ele dá o nome, tá? De LN 2.0, será tão relevante para o BTC quanto foram os tokens ERC20 para a Ethereum. Então, como que eu quebro isso daqui? Uma das coisas muito interessantes na Taro que a Taro permite, que a gente não conversou, foi você pode pagar no ativo que você quiser. E a pessoa a receber o pagamento pode escolher o ativo que quiser receber. Você que está pagando não sabe os ativos que a pessoa recebendo vai receber. E você recebendo não sabe os ativos que a pessoa que está pagando usou para pagar. Captou? Então, imagina que você tem o Killer App do Michael Saylor e o seu app ele tem fundos on-chain e na Lightning. E você tem tanto Bitcoin quanto stablecoins on-chain, quanto na Lightning você tem Bitcoins e stablecoins dólar também. Então você tem dois ativos na sua carteira, né? Bitcoin e stablecoins de dólar. Você vai ver invoices Lightning para pagar, boleta, e você vai poder pagar com Bitcoins ou dólares. Como é que funciona a dinâmica? Se você quiser com dólares pagar, você vai ter que alinhar com um Node Taro como eu, com quem você tenha um canal, e aí você vai falar o seguinte: olha, eu estou pagando essa invoice Lightning, mas eu quero usar stablecoin de dólar. Você pode fazer a gentileza de trocar essas stablecoins de dólar por bitcoins numa cotação aqui que a gente alinhar entre eu e você? Essa cotação pode ter um timeout aí de 10 minutos. Eu troco essas stablecoins por X em Bitcoin. E eu posso te dar o OK para isso. E aí você vai me mandar essas stablecoins por um canal que você tem comigo. Eu vou reverter em Bitcoins, rotear até o recebedor, e aí que está a mágica. O recebedor, antes de gerar a invoice, ele combinou com outro Node Taro, um fulano de tal. E ele falou assim com fulano de tal, você vai receber uns Bitcoins aí. Você pode fazer a gentileza para mim de converter esses Bitcoins em uma stablecoin de euro e me enviar essa stablecoin de euro nesse canal que você tem comigo? E aí, esse Node pode também dar o aval. Fala, ok, vamos travar essa cotação aqui por tanto tempo. E os Bitcoins roteados chegam nesse nó, que troca por stablecoins de euro e passam ao recebedor. Então, o recebedor, ele fez esse acordo e gerou a invoice. Tudo que eu vi foi uma invoice Lightning. Eu paguei essa invoice com as minhas stablecoins de dólar. Aconteceu esse processo que eu narrei, a pessoa recebeu em stablecoin de euro. E você pode trocar essas stablecoins por qualquer outro ativo, na verdade. Se houver demanda pela conversão dele por outro ativo, haverá alguém ofertando essa conversão a algum preço. Então, essa possibilidade das pessoas poderem pagar com qualquer ativo e as outras receberem com qualquer ativo é muito interessante. Um segundo o protocolo Taro torna o Bitcoin o meio de troca, que é a rede por onde todos os ativos serão transacionados, né? Sendo a unidade de medida, pois para pela Lightning serem transacionados em Bitcoin precisam ser convertidos. Então, uma coisa pouco apreciada no protocolo Taro é aquilo que eu comentei no começo. Torna concorrentes em clientes e compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de Bitcoin. Porque se você quiser usar a Taro, mais uma vez, você primeiro tem que comprar Bitcoins para fazer isso. Porque você precisa ter o UTXOs para emitir. Se você quiser transmiti-los on-chain, você vai ter que pagar taxa de mineração. Se você quiser transmitir os seus ativos na Lightning, você precisa pegar Bitcoins e depositar na Lightning.
possivelmente tendo que comprar mais bitcoins para isso, porque agora esses bitcoins na Lightning te remuneram muito mais do que remuneram hoje, porque muito mais coisa vai passar pela Lightning. Então, uma coisa pouco percebida por quem estuda o protocolo TAR é que se eu tenho $10.000 e eu quero usar essas stablecoins de dólar para pagar uma invoice que você gerou para mim. Esse node Taro para onde eu vou mandar essas stablecoins de dólar, que vai converter por bitcoins, ele em primeiro lugar tem que ter bitcoins suficientes para fazer essa conversão. Então, o Bitcoin, ele é literalmente a unidade de medida da Lightning. E se outras coisas começam a ser transitadas pela Lightning, o Bitcoin se torna literalmente a unidade de medida de tudo. O que é uma tecnologia extremamente NGU, né, pro Bitcoin. Pode gerar uma super demanda aí por Bitcoins nos próximos anos. O Bitcoin não veio para substituir nada, mas para tornar tudo aquilo que não funciona obsoleto. A moeda Bitcoin obsoleta a moeda Fiat. A rede Bitcoin, com o protocolo Taro e a Lightning, obsoleta todo o sistema Fiat. E aí eu elaboro que se o Bitcoin na camada base descentralizou bancos centrais, o Bitcoin na Lightning descentralizou bancos de pagamentos, bancos comerciais, adquirentes, cartões e etc. O protocolo Taro agora torna irrelevantes e obsoleta cartórios, corretoras, instituições custodiantes, e as DLCs, que agora serão permitidas, vão tornar obsoletos os bancos de investimento. Então, na verdade, é sobre descentralizar tudo e tornar o Bitcoin na forma da rede, a rede para tudo, e na forma do ativo, a unidade de medida de tudo. Então, mais uma vez, é um checkmate no sistema, no complexo industrial cripto fiat, porque eventualmente ele se torna óbvio para todas as pessoas que usam outras moedas. Esse é o apelo monetário. E se torna óbvio para qualquer um que usa outras redes. E esse é o apelo dessa construção de ativo, rede e plataforma. E por fim, o protocolo Taro. Quando você entende a gama de aplicações que você vai poder fazer usando o Taro, você realmente passa a enxergar todas as outras alternativas ao Bitcoin, blockchains ou não, literalmente como merda, se já não o faz. Ele narra todas as possibilidades possíveis com o protocolo Taro que o tornam tão atrativo. Então, se eu pudesse fechar com alguma coisa, seria com a leitura dessas threads e daquela em específico, né? Que eu ainda vou escrever sobre. O protocolo Taro torna concorrentes em clientes do Bitcoin, torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos do Bitcoin, numa espécie de checkmate ao complexo industrial cripto fiat, onde a gente sempre ganha. E no mundo probabilístico, ele aumenta as nossas chances de ganhar, talvez acelera a velocidade com que a gente ganha, porque posiciona os incentivos a nosso favor, nos fazendo faturar em todas as etapas do processo, oferecendo um serviço infinitamente melhor a qualquer alternativa de qualquer ótica. O mundo usando o protocolo Taro ele é mais livre, porque as pessoas usando stablecoins são mais livres usando o Bitcoin do que usando a Ethereum, a Tron ou qualquer sistema fiduciário. O mundo onde o Bitcoin é a fonte da verdade, ao invés de cartórios, bancos custodiantes ou corretoras, é um mundo mais livre, mais barato, com menos intermediários sanguessugas, menos suscetível a corrupções no sentido de bancos de dados, e uma fonte muito melhor do que é verdade, uma fonte muito melhor de fé pública do que
um cartório sujo ou fedorento ou um banco em Nova York. Cara, E então deixa eu te perguntar em poucas palavras, você poderia dizer, e tô tirando palavras da sua boca, mas pelo que a gente conversou, acho que você acreditaria, concordaria com isso, que no fundo o protocolo Taro age como um cavalo de Troia com o Bitcoin e o sistema fiduciário, que o pessoal exatamente. compra a ideia de usar ele e não percebe que está basicamente tornando a bitcoinização inevitável. Exatamente. É o que eu disse, inclusive eu tive essa epifania no podcast do Hugo também. É um grande cavalo de Troia, onde a rede vai na frente e torna a migração para o ativo inevitável e imparável. Quando se convencermos o mundo de que a nossa rede Bitcoin, on-chain e Lightning são incrivelmente superiores à alternativa, e eles começarem a nos utilizar, nós vamos ter uma importante fonte de receita, e a mesma receita que a gente ganha, a gente tira de concorrentes nossos que financiam ataques contra o nosso, contra tudo no Bitcoin. E recrutamos aliados poderosos também, né? E recrutamos aliados poderosos, e uma vez que nós temos várias coisas nesse mesmo ambiente, e a rede se tornou óbvia, a rede se tornando óbvia e mais forte, isso reforça as características que dão valor ao ativo em primeiro lugar, porque o ativo fica mais seguro e mais valioso. A gente, no mundo probabilístico, aumenta as chances de não ter que mexer nas características que nos tornam valiosos em primeiro lugar, como a política monetária e tudo mais. E isso faz com que, para um mundo que observa com obviedade como a rede do Bitcoin é superior, que o ativo Bitcoin também é incrivelmente superior a todos os outros ativos, porque o uso da rede tornou o ativo ainda melhor, mais seguro, mais garantido, sustentado por uma base mais forte. E no que essas pessoas que já estão na rede se derem conta que, peraí, o ativo supremo, o único sem risco de contraparte, o único escasso, continua a ser o Bitcoin, e é Bitcoin que eu quero, a partir daí, já estando na rede, esse é o cavalo de Troia. Nada pode impedi-las de trocar qualquer outro ativo por Bitcoin de forma trustless, não custodial e atômica. Quando você vai comprar com as suas stablecoins Taro, seus Bitcoins, não, você não tem o risco do calote. Não há como você enviar as stablecoins e não receber os Bitcoins. Ou a transação acontece ou ela não acontece. Isso é uma transação atômica. É da Lightning construir esses contratos incorruptíveis. Então, a quantidade de possibilidades que isso permite é o seguinte: se a rede vencer e avançar, ela abre um caminho proativo vir em seguida, de uma forma que não vai ter governo no mundo que vai parar. Convençamos-nos de que a rede é imbatível da ótica dos incentivos, melhor em vários ou todos os sentidos, que isso vai tornar ainda mais óbvio o que a gente quer, que é o nosso ativo. Então, é aquilo que eu faço. Eu falo, eu não vejo em mim uma dialética entre sou maximalista da Lightning ou sou maximalista do Bitcoin. Está muito claro para mim. Eu sou maximalista do Bitcoin e quero e vou fazer de tudo para que ele vença, para que ele valha o máximo possível, para que eu hiperbitcoinize o mundo. E uma das formas que eu vejo isso é levando a rede na frente. Vejam a nossa rede como é legal. O cavalo de Troia aqui usando a rede, quem ganha somos nós, node runners e mineradores e bitcoinheiros. O que ninguém vê é que eles usando a nossa rede, isso gera demanda pelo meu ativo, que fica valorizado. O que as pessoas não veem é que uma vez na nossa rede, elas podem comprar bitcoins à vontade sem KYC. Uma vez na nossa rede, ninguém pode impedi-las de comprar bitcoin. Então, é só uma estratégia um pouco mais longa e elaborada de você fazer o seu ativo vencer. Então, se alguma parte dessa construção fosse fazer o meu ativo valer menos, eu obviamente que não defenderia, mas tudo aponta para incentivos que farão o meu Bitcoin
valer mais, porque a rede vai como um cavalo de Troia na frente, levando liberdade, levando baixo custo, levando privacidade, mas o que ela carrega no fim do dia, lá dentro, são bitcoins, porque Bitcoin ainda é a matéria-prima da Lightning. Cara, perfeito. Acho que com isso só me resta falar muito obrigado pelo seu tempo, aquele abraço e pessoal que está escutando, aguarde o segundo episódio com o Diego, que aí a gente vai entrar em mais detalhes técnicos, como, sei lá, ele emitindo os Diego Coins dele usando o Node Taro e esse tipo de coisa, compartilhar a tela e tudo mais. Cara, obrigado pelo seu tempo, Diego. Obrigado você, Leta. Espero emitir aí ingressos para a nossa conferência na próxima live e sortear aí para os primeiros, sei lá, 5 que assistirem e conseguirem gerar uma invoice Taro, porque diferente de outros tokens e outras porcarias por aí, vocês vão ver que quando vocês gerarem uma espécie de invoice para receberem esse ingresso para a nossa conferência, vocês não poderão emitir invoices para ativo errado. Eu não poderei mandar para vocês o ativo errado sem querer e perder meus ativos. Eu não poderei enviar a quantidade errada para vocês, porque tudo isso foi pensado pelo protocolo Taro, que resolveu de forma muito simples essas coisas. Não há como você queimar bitcoins ou ativos Taro, como você pode queimar suas criptos, se você já viu ou passou por isso em algum momento. E com wallets web, que já existem por aí em testnet, você vai, e eu espero mostrar isso, verificar tudo que está acontecendo on-chain. Quanto que eu emiti, se o que eu emiti foi emitido por mim mesmo, se o que eu transferi para você agora é seu mesmo, e você vai presenciar com uma coisa que é sua, mas que não é Bitcoin, algumas das propriedades que até hoje só o seu Bitcoin tinha. Isso é ótimo para o seu Bitcoin. Isso é ótimo para essa nova coisa que agora você possui, que vai ser um ingresso para a nossa conferência no final do ano. E aos pouquinhos, como tudo, né, com a Lightning, com o Bitcoin, as coisas vão clicando na sua cabeça e você vai vendo como que tudo faz sentido e faz parte de uma construção maior. Então, obrigado, Letra, de coração. Cena dos próximos capítulos, eu só vou encerrar então com uma provocação. Talvez seja melhor emitir esse ingresso já como um Ordinals e o QR Code no Ordinals, e aí você só transfere o SAT individual para a pessoa e já está on-chain. Poderia ser, mas eu acho que o Taro é muito mais eficiente, usa menos espaço no bloco, é mais barato e como incentivo sempre vence, eu vou sempre escolher a opção mais barata. E o Taro pode ser uma grande porrada nos ordinals, as transações Taro, elas podem ser um grande ataque aos ordinals. Tem gente que tá puta com os ordinals e puta com o Taro ao mesmo tempo, numa incrível incoerência de tipo de poder ver nas transações Taro, que são transações nativas, e o UTXOs Taproot, bonitinhas, como foram pensadas para ser, podendo carregar uma quantidade enorme de ativos e serem economicamente tão valiosas que poderiam price ordinals out, né? As transações Taro, elas podem tornar os ordinais economicamente inviáveis, porque é possível que emissores Taro topem pagar muito mais pelo bloco on-chain do que os emissores ordinais, porque o ordinal está emitindo um NFT, uma coleção NFT. Os emissores Taro podem emitir uma quantidade arbitrariamente grande de outros ativos e quaisquer ativos, NFT inclusos, numa transação que vai ser tão valiosa para eles que eles vão poder pagar mais a ponto de tirar os ordinais. Então, se você quer ver os ordinais fora e quer ver o seu bloco preenchido com transações Taproot bonitinhas, privadas, que ocupam pouco espaço, nativas do Bitcoin, torça pelo sucesso do TAR. Porque vai Boa. ser lá que a gente vai emitir É, os nossos ingressos, se Deus quiser. bom. Então é isso, Diego. Aquele abraço. A gente combina o próximo podcast também para ver o ingresso e os Diego Coins. Abraço, meu querido.